Chegamos mais um dia, claro, para quê? Para a jornada da gratidão. Você já está acostumado, né, com esse cumprimento, são vários dias, eu também já estou acostumado. E a jornada vamos seguindo, mas daqui uns dias vamos encerrar a jornada. Mas nós vamos continuar com o canal do Telegram e sempre vai ter novidade para você, ok? Você permanece no meu canal para ficar atento às novidades. Vamos a mais um dia da jornada? Claro! E hoje nós vamos falar sobre resiliente e grato. O texto que nós vamos usar está em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 1. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. O apóstolo Paulo, eu tenho dito a você, tem me inspirado para algumas mensagens desse tempo na jornada. Houve um período que falamos sobre o povo hebreu, um povo que murmurou, um povo que não foi agradecido. É claro que tiveram pessoas que foram muito gratas e, como em tudo na caminhada, a gente encontra pessoas de vários tipos e personalidades. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo trouxe grande inspiração para mim nesse tempo. Resiliência. O pastor Edivaldo, ele fez uma série e tem feito com algumas mensagens sobre esse tema e tem sido bem impactante. O Senhor tem me permitido falar e o tema que vamos nos reunir com a permissão do Senhor para o encontro de mulheres esse ano é esse, uma mulher resiliente, resiliência. Mas o que é isso? Que palavra é essa? E eu fui ao dicionário para ajudar você no significado. Na física, o significado de resiliência é propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Aí dá outro significado, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou mudanças. Eu achei interessante. Também outro significado, capacidade de se recuperar de situações de crises e aprender com ela. É ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza que tudo passa. Eu gostei muito desse significado e vamos ficar com ele para esse dia. E quando eu pensei em resiliência, eu poderia falar sobre Jó também. Interessante a vida de Jó. Como esse homem sofreu, como enfrentou dificuldades, como passou por perdas. Talvez você vai se identificar com ele, você pode depois fazer um estudo sobre a vida de Jó. Ele enfrentou grandes perdas, a sua saúde, bens materiais, os seus filhos e ainda ter uma mulher que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Não deve ter sido fácil para esse homem. Mas ele enfrentou e foi até o final e Deus o fez suportar. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Paulo. Quando eu olho a vida de Paulo, lá na segunda epístola a Timóteo, você pode ver um homem que enfrentou a solidão. 2 Timóteo capítulo 4, os versículos 9, 11 e 21. Enfrentou o abandono. 2 Timóteo 4, 10. Enfrentou a ingratidão. 2 Timóteo 4, 16. Enfrentou a perseguição, 2 Timóteo 4, versículo 14. E esse homem enfrentou tudo isso e muito mais, e ainda assim permaneceu resiliente, permaneceu grato, permaneceu na presença do Senhor. E lendo um comentário de um livro do pastor Russell Shedd,
ele comentando sobre as epístolas na prisão, e eu já falei sobre as epístolas que Paulo escreveu na prisão, e eu achei interessante esse comentário. O fato de estar preso no fim da carreira poderia gerar um ar de derrota e de tristeza para o apóstolo. Todavia, nas 4 epístolas se vê alegria, vitória e gratidão manifestado por alguém que havia chegado ao clímax de sua carreira, tendo combatido o bom combate sem perder a fé. Por tudo que o apóstolo Paulo passou, ele permaneceu fiel e convicto do seu chamado. É por isso que eu encontro na vida dele a resiliência. Ele aprendeu a dependência total, que é o segredo de uma vida vitoriosa em Deus. Passar por tudo que ele passou e ele continuava dependendo de Deus. Continuou com esperança e com fé. E ainda mais, a renovação diária. E é isso que nos faz ter uma vida de resiliência. Enfrentar as lutas, os desgastes, os embates e ter esse renovo que vem do Senhor. Paulo conseguia extrair força na presença de Deus e na palavra de Deus. E ele nos diz em 2 Coríntios 1:10, nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Que coisa linda! Resiliente e gratos. É isso que o Senhor quer para você nesse dia e para mim. Vamos orar? O que você tem passado que tem te desanimado? O que você tem enfrentado que tem feito você pensar até em desistir? O que você tem passado que você talvez tenha dito, Deus me abandonou, o Senhor me esqueceu. O apóstolo Paulo enfrentou tantas coisas e nesse homem que retirou tantas vezes força no momento de fraqueza, e ele ainda ouve do Senhor, a minha graça te basta. Glória a Deus. Vamos apresentar ao Senhor? Você tem enfrentado lutas e tem se mantido resiliente? Esse é o caminho para você não entristecer o Senhor, para você não abandonar a fé e você permanecer agradecido. Obrigada, Senhor, pela força diária, pelo renovo, pela Tua palavra, pela Tua direção, pela Tua instrução, porque o Senhor nos tem mantido de pé, porque o Senhor nos tem mantido fortalecidos a cada dia e nós podemos suportar, superar as adversidades e podemos continuar confiando em Ti e muito mais do que isso, agradecidos, e que a nossa vida, a nossa história, o nosso testemunho possa inspirar outras pessoas. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Repense um pouquinho, estude um pouco mais sobre resiliência, veja um pouco mais sobre a vida de Paulo, o quanto ele nos ensina, o quanto ele vivenciou em Deus, e o seu exemplo nos mostra uma vida que não abandonou a fé e permaneceu em Cristo. Até a próxima, se Deus quiser.